rápido e clicar em consulta de RA. Então aqui terão outras funcionalidades aqui de busca e tudo mais, boletim escolar, histórico. Então vocês vão aqui na consulta de RA, onde basta preencher alguns campos, né, específicos para que o próprio sistema já te diga qual é o seu RA. Então, basicamente, município, aqui lembrando que é o município da escola em que ele está matriculado, não é o município de nascimento, né? A escola em que ele está matriculado, nome, data de nascimento, nome da mãe e esse código que vai aparecer aí. Isso tanto o próprio aluno quanto a equipe escolar pode consultar, né? Isso, tanto o próprio aluno quanto a equipe escolar. Esse é um espaço público, né, em que você nem precisa se autenticar aqui na plataforma. Então veja que eu nem entrei, nem digitei usuário, nem senha. Então, para o aluno seria esse o caminho. No caso do professor e dos demais servidores, né, o usuário é um pouco diferente. Então o usuário é RG, e aí a gente digita RG na frente, o número do RG e a unidade federativa referente àquele RG. E aí ele também consegue se logar na plataforma. A senha é a mesma senha da sede, tá, gente? Então, utilizando o mesmo usuário e senha, vocês vão conseguir logar no aplicativo sem ter dúvidas a seguir. Agora eu vou falar um pouco sobre o aplicativo em si. Isso, quem ainda assim tiver algum problema, não conseguir logar no aplicativo, pode mandar criar uma ocorrência, né, que a gente chama de uma ocorrência no portal de atendimento, porque lá a gente vai esclarecer todas as dúvidas e a gente vai verificar todos os problemas relacionados a essas questões de acesso. Eventualmente, se ainda assim tiver algum problema, a gente mandem lá que a gente vai verificar mais detalhadamente qual que é o caso específico. Pode ser inclusive um problema nosso da própria plataforma. Agora eu vou mostrar um pouco sobre o aplicativo e as principais funcionalidades. Essa aqui é uma visão geral do aplicativo, basicamente a primeira tela assim, principal que a gente entra, né? Então, se vocês conseguem ver, eu tenho diversos canais aqui logo na primeira tela. Então, tem o canal de gestão, os canais de treinamento e o canal de formação de professores. Esses aqui são Oi. Ei.
que veio bastante recorrente aqui é que, mas o uso da internet, o patrocínio da internet, né, por parte da secretaria, ele é só para os alunos? Não, ele também funciona para os docentes, para a equipe gestora, né, para os PCs, para a supervisão escolar, para a supervisão de ensino, para os PCNPs, todo o quadro, né, os profissionais da educação podem usar esse aplicativo. Isso é bastante importante, porque a gente não gasta o nosso pacote de dados, principalmente quem tem os pré-pagos, né? E a gente faz com que o acesso seja mais democrático. Então, mesmo os alunos conseguirão acessar sem ônus, né? Que é bastante importante nesse período, principalmente. Pois é, com certeza. Tem uma pergunta aqui, eu passei para ver o canal, e estou vendo aqui a pergunta da professora Gisele. E a professora Gisele fala assim, como os professores poderão contribuir com materiais, vídeos, etc. Muitos têm canais próprios ou usam outras ferramentas com sucesso. Seria interessante essa integração? E aí, Gisele, eu acho que nossos professores e professoras já constroem e já usam com sucesso. A gente tem recebido um monte de coisa. A Liliane me mostrou hoje um vídeo. Como que foi, Liliane? Um aplicativo, um tutorial, desculpa, que uma aluna de ensino médio fez para ajudar os outros alunos a acessar, baixar, acessar e contar para eles que existe, que é uma dificuldade que a gente tem, é contar para todo mundo o que a gente tem na rede. Então, os alunos, e a gente tem encontrado bastante iniciativas de alunos que estão fazendo tutorial de como acessar, tutorial avisando que as aulas retornam no dia 27, mas que não é presencial, isso é muito importante, para que não fique dúvida. Exato. A gente volta dia 27 de uma maneira bem diferente. Exatamente. E aí, essa série de criações da nossa rede, né, dos professores, dos alunos, tanto para explicar como faz, né, então esse tutorial que a Liliane falou, mas também com as próprias explicações, ou com dicas, ou, enfim, tem um material muito rico que as nossas escolas produzem e que a gente quer, inclusive, envolver no centro de mídias e fazer parte. A forma como a gente está vendo hoje é de, aos pouquinhos, ir trazendo os professores da rede para falarem aqui, ministrarem aulas e trazerem sua experiência usando esse canal, né? Mas, o que a gente tem que deixar claro é que a escola que está usando esse tipo de ferramenta, o professor que está usando os vídeos próprios, o professor que está usando o Google Sala de Aula, ou o Teams, ou qualquer que seja a ferramenta, deve continuar usando as ferramentas que já ele escolheu e já usa, ou que está gostando, está funcionando na sua realidade, né? Quem está gostando aí da oportunidade de produzir aulas, né? Sim. Para quem estiver gostando especialmente dessa questão das aulas, a gente vai abrir um processo de seleção, inclusive, porque a gente teve muitas pessoas interessadas em contribuir, né? Nos primeiros dias já subiu para mais de 2.500 e a gente falou, não, então vamos fazer isso de forma mais organizada. Então a gente vai fazer vai abrir aí uma comunicação para que quem tiver interessado em vir para cá, né, vir para cá para o Centro de Mídias, para transmitir, para fazer suas aulas, mostrar suas aulas, que possa vir, e a gente vai organizar isso para que a gente consiga fazer de um jeito bem bacana. Pois é, a gente vai sair da sala de aula, a gente vai sair dessa situação diferente do que a gente entrou. Então, muitos professores estão se descobrindo aí muito mais tecnológicos do que achavam que era. Então, essa cultura digital definitivamente vai se instalar nas escolas. Né? Com certeza. A gente sabe também que tem muitos professores que estão com dificuldades com o uso, com a conexão, com a novidade, né? Ontem o Roberto Carlos falou sobre essa coisa da gente se reinventar, né? E eu acho que foi muito bonita a fala dele, nesse sentido de que a gente tem o potencial sempre, né? De aprender coisas novas, de aprender com os nossos alunos, de aprender com os nossos colegas, né? E eu acho que esse momento, com toda a dificuldade, com todo os desafios que a gente vai viver nesses momentos, a gente tem também a oportunidade de aprender coisas novas. E eu acho que a gente vai se surpreender com alguns alunos. Aqueles alunos que não são participativos na sala de aula, eles costumam ter um comportamento diferente
quando eles estão à distância. Então, vai ser um movimento bastante interessante, a gente vai aprender bastante sobre novas maneiras de ensinar, novas maneiras de aprender e como auxiliar os alunos não estando ali próximo, né, deles. E a gente não está próximo presencialmente, mas a gente consegue estar próximo entrando agora até na casa dos alunos, né? Pois é. A gente vai estar, acho que isso é importante, que o secretário até comentou ontem, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar isso, né? De que ninguém estava esperando que a gente tivesse uma situação como essa, de que a gente ia estar fisicamente distanciado, né? A gente tem que ficar cada um em casa, dentro do possível, não ficar aí transportando. A educação como um todo, né? Como área, ela contribui muito para a prevenção, a disseminação do vírus, na medida em que a gente reduz a circulação dos crianças e adolescentes, isso reduz muito, o trânsito fica diferente, a cidade fica diferente quando a gente tem essa redução de circulação. Então, a gente tem um papel social de ficar em casa muito importante. grande, né? Claro. E aí a gente vai sair só para fazer aquilo que é necessário, enfim, para fazer o sistema como um todo funcionar. Então, se por um lado a gente está contribuindo com a sociedade como um todo ficando em casa, por outro lado a gente não pode também deixar os nossos alunos sem as oportunidades de aprender nesse meio tempo, né? Pois é, a gente vai aprender uma nova maneira de ensinar e os alunos vão aprender uma nova maneira de continuar aprendendo. A gente sabe que muitos alunos às vezes não demonstram interesse na sala de aula, mas de repente eles vão demonstrar interesse porque é um canal diferente e é o canal que eles estão acostumados. Eles ficam muito tempo no celular, no videogame. Eles vão aprender agora a usar essas ferramentas tecnológicas para aprender. Então, é uma oportunidade que a gente tem de engajar esses alunos com a própria aprendizagem e se tornar protagonista do seu saber, né? Perfeito. Lili, dá uma olhadinha nessa pergunta do Fernando aqui. Eu achei muito bacana. Vou deixar você com ela um pouquinho. Deixa eu só comentar uma outra coisa aqui com o pessoal enquanto isso, que é o seguinte. A gente vai mudar a forma de trabalhar nesse meio tempo, mas a gente também sabe que tem uma série de oportunidades, de recursos aí que a gente vai conseguir usar, né? Então, como que a gente vai fazer para chegar e manter essas oportunidades de aprendizado para todos os nossos alunos, né? A gente tem começa do básico, que é o que consegue chegar em todos os alunos, né? Que é o nosso material impresso. Aí você tem o livro do PNLD, né, o livro didático, você tem os cadernos do aluno, você tem aquelas atividades, sequências didáticas, fichas de exercício que os próprios professores podem ter compartilhado, né? A secretaria está enviando sequências didáticas novas para todas impressas, né, para todas as escolas, todos os alunos, e você tem esse material que é impresso. Esse é um material que vai eventualmente chegar na casa de todos os alunos e mesmo aqueles com nenhum recurso tecnológico vão conseguir usar. A gente tem uma segunda camada que é a televisão, né? Então a gente vai começar aí com o canal TV Educação e o canal TV Univesp para a gente exibir tanto os conteúdos, as aulas de anos finais e médio, aí no canal TV Educação, quanto os conteúdos, as aulas de anos iniciais, que vão ficar na TV Univesp. Esse recurso da televisão, às vezes a gente esquece que a televisão hoje é o nosso recurso tecnológico que mais chega, né, tem maior capilaridade. Aqui no estado de São Paulo, 98% das pessoas têm televisão e conseguiriam, então, acessar esses canais. Né? Tem a questão ainda de acertar o número do canal, né? A gente vai criar aí um hábito, né? Sempre naquele horário vai ser as horas de aula daqueles componentes, daquelas séries, né? Mas ela realmente consegue chegar em todo lugar, que é a televisão. Além da televisão, né, tem uma terceira camada, que é o aplicativo do Centro de Mídias. Né? E aí, por que eu acho que é tão bacana essa novidade do aplicativo do Centro de Mídias, que realmente muda um pouco a forma como a gente faz? É porque ele permite o retorno. Né? Então, a televisão, ela é quase que sempre de uma via só. Né? Você transmite e quem está em casa assiste.
Com o Centro de Mídias, com o aplicativo do Centro de Mídias, a gente consegue fazer uma interatividade com os nossos alunos, né? E vocês vão ver isso, especialmente na semana que vem, a gente trazendo os alunos para falar, para perguntar, para tirar dúvida via aplicativo e a gente respondendo numa transmissão que vai ser feita tanto na TV quanto no próprio aplicativo. E acho que um segundo motivo pelo qual é importante o aplicativo é que é a ferramenta pela qual a gente consegue chegar no adolescente, né, que usa celular muito mais do que os adultos, e que sem precisar exigir que esse adolescente tenha um internet Wi-Fi em casa, né? Então ele consegue usar só tendo celular, porque é a secretaria que vai custear os dados, né? Tanto os nossos alunos quanto os professores podem usar com a gente custeando os dados. E, por fim, ainda tem todas as outras ferramentas tecnológicas ou aplicativos. A gente tem uma lista grande de aplicativos que são gratuitos, que podem ser usados para aprendizagem, que são muito bacanas. E tem uma outra lista de aplicativos que normalmente são pagos e que, por razão da epidemia, né, sabendo que os nossos alunos estão em casa, se sensibilizaram e doaram o acesso a esses aplicativos, né? A própria empresa está custeando o acesso a esses aplicativos durante o período do distanciamento social, né? Então é o caso do Matific, é o caso da Estude, Dragon Learn, do Descomplica. Tem aí uma série de aplicativos e aí mais alguns que enviaram suas doações. A gente está formalizando agora os procedimentos para a gente poder liberar para a rede a partir da semana que vem. Então, tem aí várias camadas para a gente conseguir realmente chegar em todos os nossos alunos, para que todos os nossos professores tenham recursos para abordar a diversidade dos alunos que a gente tem. Pois é, a gente vai trabalhar com uma gama de possibilidades para dar assistência tanto aos professores quanto aos alunos. Mesmo os alunos que não têm acesso à tecnologia e os professores que vão aprender ainda a lidar com essa tecnologia. A gente tem a oportunidade de ter material já pronto e estruturado para as aulas e a oportunidade dos professores que já se sentem mais à vontade de produzir suas próprias aulas, já estão aí postando no YouTube e em outras plataformas, para que os alunos continuem a aprendizagem. Eu posso fazer algumas questões que estão chegando? Por favor. Então, vou fazer aqui a do Fernando, que está aqui no... ele pergunta assim, se os professores do ensino médio vão ter que acompanhar a todas as aulas do ensino médio. E as aulas são diferentes do horário que eles lecionam, porque ele não entendeu como é que a gente vai fazer essa adaptação do horário da escola com o horário do centro de mídias. Verdade. Acho que é isso, né? Essa é uma ótima pergunta, Fernando, e tem chegado de forma recorrente para a gente. Acho que a gente pode aqui bater um papo, explicar um pouco melhor como vai ser esse uso do centro de mídias por parte da escola, né? Dos professores, das professoras e dos alunos. Tá? Então, vamos lá. O secretário também comentou um pouquinho isso ontem, a Renilda comentou um pouquinho de manhã. Vamos tentar entrar um pouco mais em detalhe agora para ficar claro para todo mundo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode deixar claro é que cada professor ou professora vai usar o aplicativo, ou entrar no aplicativo, ou se comunicar com a sua turma no seu horário regular de aula. Né? Então, se eu dou aula de manhã, eu entro de manhã. Se eu dou aula à tarde, eu vou entrar à tarde. É isso. Assim à noite também. À noite também. E não só no período, mas especificamente naquele horário daquela turma. Por que é importante isso? Que todos os professores já tinham estabelecido um horário de trabalho, né, para suas turmas específicas. Né? Esse horário ele se mantém. A diferença é que, ao invés de ele ser feito necessariamente na escola, ele agora pode ser feito de casa. Né? Então, o professor e professora consegue, ficando em casa, chegar nos seus alunos que também vão estar em casa. Né? Então, segunda-feira de manhã, no dia 27, né, volta às aulas, atividades escolares não presenciais. Como que a gente faz? Começou segunda-feira de manhã, eu tinha o primeiro período, eu dava aula, vamos ver, de matemática, da primeira série, as duas aulas, primeiro e segundo período, uma aula dupla ali na segunda-feira de manhã. O que eu vou fazer na segunda-feira de manhã, dia 27? Eu posso assistir a aula que está sendo transmitida ou
entrar no aplicativo para interagir com os meus próprios alunos. Exato. Então eu vou usar esse tempo, que já seria meu tempo, com a primeira série, aquele meu componente, no caso, matemática, aquela aula dupla, para interagir com os meus alunos, né, para falar sobre matemática, para explicar, retomar as minhas aulas de onde elas pararam de matemática, com base nas habilidades que eu estava desenvolvendo com eles daquele currículo do primeiro bimestre, no momento em que a gente estava, né? Então eu vou usar esse tempo, que é aquele meu tempo com aqueles meus alunos, para conversar com os meus alunos, para interagir com eles, para usar os recursos que a gente tem para essa interação. Seja interagindo por meio do centro de mídias, né? Então o Leonardo falou que daqui a algumas semanas a gente vai ter o próprio grupo da turma, né, de chat dentro do aplicativo, que vai poder ser utilizado, quanto usar outras ferramentas que a própria escola já tenha, né? Seja o grupo de WhatsApp, o Facebook, aquilo que os alunos utilizam e que o professor já está utilizando, ele vai usar naquele horário para se comunicar com seus alunos, né? Então, bom, verificar se esses alunos fizeram as atividades que eles deviam ter feito no recesso, como que está cada um, né? Porque também o professor não vai falar só sobre aquele ensino de matemática, né? Todo mundo está vivendo uma situação atípica, pode ser que os alunos também tragam esse assunto à tona, né? Mas, essencialmente, como que está sendo o desenvolvimento daquelas atividades que foram propostas durante o recesso para eles, se eles receberam o caderno do aluno, se eles se fizeram as atividades do caderno do aluno que tinham sido propostas, quais as dúvidas que apareceram, se eles já entraram no aplicativo do Centro de Mídias, enfim, vou lá falar com os meus alunos daquela turma que eu já tinha naquele horário, né? Aí, vamos lá, passei a primeiro e segundo período, aí eu tinha, vamos dizer, que eu tinha o terceiro e quarto período, eu dava aula de física aí para a segunda série do ensino médio, né? Então, terceiro e quarto período, aula dupla de física da segunda série da turma B da minha escola. Eu vou usar de novo esse tempo para falar com essa minha turma. Ah, mas e se a minha turma tiver nesse horário, eles não vão estar assistindo às aulas do Centro de Mídias? Essa é uma pergunta também que sempre colocam para a gente, né? E aí, no momento que o aluno estiver assistindo a aula do Centro de Mídias, eu posso acompanhar eles e também assistir essa aula junto com eles, se for do meu componente, ou então a gente pode combinar de eles assistirem essa aula, que se não for do meu componente, em um outro horário. Vocês vão ver pela programação do Centro de Mídias que os alunos sempre vão poder assistir às aulas em mais de um momento pelo aplicativo. Tá? A aula na televisão, ela é fixa. Eu sempre vou ter ali o segunda série só naquele horáriozinho específico, né? Mas no aplicativo, ela vai reprisando ao longo do dia, né? Então, esse aluno pode assistir em outro momento e aí eu interagir com ele naquele nosso momento da nossa aula. E o professor também pode assistir a aula em outro momento. Perfeito. Tem uma pergunta mais ou menos nesse sentido, que os alunos da terceira série do ensino médio geralmente estudam de manhã e as aulas estão no período da tarde. Tudo bem. Então, eles vão assistir em um outro momento essa aula que passou no período da manhã. Isso é super interessante, Liliane, de comentar também, que a programação do Centro de Mídias, ela está prevista para que as aulas ao vivo sejam essencialmente de manhã, no caso dos anos finais do ensino médio, e de tarde, no caso dos anos finais do ensino fundamental, e de tarde, no caso do ensino médio, né? O que é o inverso da maior parte das escolas, né? A maior parte das escolas tem o ensino médio de manhã e os anos finais do fundamental à tarde, né? E aí você consegue, então, fazer esse jogo com os alunos, deles assistirem a aula do Centro de Mídias em um período e interagirem com você no outro período. E aí esse ponto de quais os lugares que os professores podem assistir às aulas do Centro de Mídias, eu acho que é muito importante também, Liliane, porque a gente vai ter a transmissão ao vivo no aplicativo e vai ter também parte dessa transmissão ao vivo na televisão, né? Então ele vai poder assistir nos dois, mas também vai ter os reprises dessa programação dentro do aplicativo ao longo do dia e também no YouTube do Centro de Mídias, né? Então vai ficar lá um repositório no YouTube para ser assistido. Dá até para assistir na volta às aulas, presencial um dia. Perfeito, dá para assistir depois também. Gostei muito da aula, exato. Da Débora, por exemplo. Pois Daqui a pouco tem a Débora. Como é que a Débora fazia aquela mão robótica mesmo? Aí volta lá na aula. Assiste e faz para uma turma depois de um outro momento, né? Então, essa é uma coisa que a gente vai poder deixar ali no repositório para quem quiser assistir. A gente também vai trabalhar, Liliane, para enviar
de antemão os planos de aula das aulas que vão ser ministradas no centro de mídias. Isso é bem importante, que aí o professor consegue se organizar e já orientar o aluno o que ele vai observar na aula, né? Perfeito. Lógico que as aulas do centro de mídias elas já vão ser construídas em cima das habilidades do bimestre, né? Então também não vai ser uma surpresa de outro mundo. Não vai vir uma aula que tem uma coisa que não tem nada a ver aí com o conteúdo do bimestre. Mas mesmo assim, a gente ainda também vai se esforçar para levar esses planos de aula com antecedência. Na primeira semana, a gente não vai enviar ainda, né? Porque na verdade a antecedência já é agora, né? As aulas estão começando aí já no dia 27. Mas a gente vai, com o tempo, dando mais antecedência para o envio desses planos de aula, para que os professores também entendam o que está planejado na programação do Centro de Mídias de forma mais específica, né? E aí, que nem você comentou, a gente possa organizar a própria aula melhor, né? Voltando na pergunta do Fernando, precisa ficar claro que o professor assiste ele não precisa assistir todas as aulas do dia, ele vai assistir só as aulas do componente dele. Lógico, se ele tiver interesse em assistir outras aulas, todo mundo é muito bem-vindo. Mas, a princípio, cada um assiste o seu componente. O seu componente, e pode, inclusive, assistir só o do seu componente das turmas para as quais leciona, né? Dos anos séries para os quais leciona, né? Então, às vezes, eu tenho ministro aula de português, mas eu só dou ali para o sexto, sétimo, oitavo, né? Então, não vou... Então, eu não vou assistir do nono, do primeiro, do segundo, do terceiro. Então, a gente não vai ficar o dia inteiro assistindo aula. Pelo amor de Deus. Não, você vai usar o tempo, que é o tempo seu de carga horária regular, né? Então, os professores e professoras vão usar a sua carga horária, os momentos de aula para fazer a interação com seus alunos, para verificar como está o uso dos roteiros de estudo, para fazer explicações adicionais para esses alunos, tirar as dúvidas, propor as atividades, tem alguns professores que fizeram dinâmicas à distância com os alunos. Então, esse é o tempo que você vai usar para isso, né? O seu tempo de aula. Vai usar o seu tempo de ATPC para fazer as formações, as ATPCs vão continuar. A gente tem uma programação aí no replanejamento que vai explicar um pouco melhor sobre como vão ser as ATPCs. Tem uma pergunta sobre a ATPC aqui. Vai continuar as ATPCs. E vão ser feitas quando? No horário de ATPC. Que já eram combinados, né? Exato. Então ele vai usar o tempo de ATPC dele para fazer o ATPC. E vai usar o TPL para fazer o planejamento, para avaliar como estão as coisas, pode usar para assistir outros recursos, né, outras aulas, enfim, vai usar o TPL para fazer o planejamento e avaliação em tempo livre dele, como ele já fazia antes, né? Então é isso, tempo de aula, né, do horário de aula dele, ele está lá em aula com os seus alunos, interagindo, respondendo, propondo atividade, corrigindo, fazendo os roteiros de estudo com eles, enfim, indo atrás dos alunos que realmente não estão participando, né? Então, às vezes, vai ter situações em que tem um número grande de alunos que não estão participando, use esse tempo para ir atrás desses alunos, né? Pode ser feito isso junto, inclusive, com os próprios alunos que estão participando. Então, às vezes, tem uma turma que tem só metade, trabalha junto com essa metade dos alunos que está vindo para chegar nos outros, né? A gente sabe que os nossos alunos são vizinhos entre eles muitas vezes moram muito próximos, eles conseguem ser uma força para trazer, para fazer as atividades da escola. O secretário falou bastante isso ontem, da gente fazer uma busca ativa dos alunos para a gente não deixar ninguém para trás. Sim. Por mais que a gente divulgue em diferentes canais, isso nem sempre chega na casa do aluno. Ou chega e o pai não entendeu direito o que é para fazer. Então, essa busca ativa da própria escola, em parceria com os alunos do Grêmio, é muito importante para que a gente não perca esses alunos aqui nesse período de distanciamento. Perfeito. Não, é isso mesmo. Então, acho que assim a gente consegue deixar um pouco mais claro para o professor ou professora que está assistindo o que vai ser, como que vai ser a dinâmica dessa semana, né? E a gente vai aprender também com a forma de fazer. O primeiro dia vai ser estranho, a gente vai descobrir ali qual é a melhor forma de organizar o horário, né? Se eu começo falando do roteiro de estudos, ou se eu começo falando da aula do centro de mídias, ou se eu começo tirando dúvida, enfim. Cada professor aí vai descobrir, junto com os seus alunos, qual é a melhor forma de trabalhar nessa dinâmica nova. Mas o que é importante é a gente ressaltar que o objetivo, em última instância, é a gente manter os nossos alunos engajados com a escola, manter os nossos alunos aprendendo, estudando em casa, para que eles possam
quando a gente voltar às aulas presenciais, para que eles possam estar melhor preparados do que se eles estariam se eles ficassem só em casa jogando videogame. Né? Então, a gente mantém aí um elo com eles. perfeito, né? um vínculo com os alunos mesmo, né? E um vínculo desses alunos com o estudo em casa. Então, isso acho que é muito, muito importante. Voltando aqui nas aulas do aplicativo e aulas da TV, tem uma pergunta assim. As aulas da TV aberta são as mesmas do aplicativo? Essa é uma pergunta ótima. Então, vamos lá, pessoal. O nosso objetivo é chegar na enorme maioria dos alunos, certo? Certo. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem como recurso um canal de televisão que fica com a gente o dia inteiro, que é o canal TV Educação. E a gente tem um segundo canal, que foi gentilmente cedido pela Univesp, que fica com a gente durante o período da manhã e começo da tarde. Tá? No canal TV Educação, como ele é nosso o dia inteiro, a gente vai ter a programação de anos finais, de ensino médio, EJA e formação de professores. Tá? O canal da TV Univesp vai ser só a programação dos pequenos, dos anos iniciais, e aí no horário do almoço a gente vai ter orientações para os pais com relação à educação infantil. Tá? Então, aí esse é o desenho geral da programação. As aulas, todas as séries estão programadas para terem 3 aulas por dia. Tá? No caso dos anos iniciais, essas 3 aulas vão ser exibidas na televisão, todos os dias. Então, quem tem filho pequeno, quem tem os alunos dos anos iniciais, esses alunos vão poder assistir as 3 aulas na televisão. Tá? E aí eles vão em horários sequenciais, né? Começa com os pequenininhos, lá primeiro aninho, depois segundo, terceiro, até o 5º ano, que termina às 5 da tarde. Tá? Então, esse é o horário dos anos iniciais. No caso dos anos finais de ensino médio, na TV ele também é sequencial. Então ele também vai ter assim, começa lá do 6º e vai até a 3ª série do médio, né, em sequência na TV. A TV é um canal só, no caso do TV Educação, é um canal só que ele consegue, que ele vai passando sequencialmente, 6º, 7º, 8º e 9º. As aulas do Fund 2 médio, elas são aulas de 45 minutos. Então, como que vai funcionar? O aluno vai assistir 2 aulas, vai ter, para cada série, vão ser 2 aulas na TV e mais uma terceira aula no aplicativo. Tá? As 2 aulas que aparecerem na TV também vão aparecer no aplicativo. E aí ele vai ter mais uma aula que vai aparecer só no aplicativo. Tá? Por que isso? Porque a gente tem só o tempo ali durante o dia e até o comecinho da noite da TV para colocar toda a programação de Fund 2 e médio. Né? Então, esse é o tempo que cabe no horário da televisão. E aí o aplicativo, que é mais flexível, ele vai ter aquilo que for exibido na TV e mais um pouco. Tá? Então, no caso do 6º aninho, por exemplo, eles vão assistir 2 aulas na televisão, na sequência, e aí depois a terceira aula eles assistem no aplicativo. Essas 3 aulas ao vivo vão acontecer de manhãzinha, ali nos primeiros horários. Depois dessas aulas ao vivo, na TV vai ficar aparecendo 7º, 8º, 9º, etc. O 6º ano, mas eu não consegui acordar cedo o suficiente, ou perdi a aula, o que vai acontecer? Não perdi aquela aula, não vejo mais? Não. Se ele não viu no horário dele ao vivo, ele consegue assistir depois a reprise no canal do 6º ano. Então, enquanto a TV vai estar lá exibindo 7º, 8º, 9º, no canal do 6º ano vai estar lá reprisando aquelas 3 aulas daquele dia, né, o dia todo. Então, acho que isso deixa um pouco mais claro. É na TV e no aplicativo? É nos 2. Né? Só que na TV é aquele horário fixo, que ele só consegue ver naquele horário, porque ele está sequencial do 6º ao 3º, e no aplicativo ele tem o ao vivo no começo e depois ele vai reprisando todas as aulas. Então, possibilidades para assistir as aulas não faltarão. Com certeza, são muitas. Tem umas perguntas para o Léo agora. Uma sobre a instabilidade do aplicativo, se vai melhorar, vai, né? Sim. Sim. Nós estamos passando por algumas instabilidades, não só ontem, mas hoje também, né? Principalmente ontem no período da manhã, mas é algo que a equipe já está verificando e a gente vai melhorar sim, para que não passemos mais por isso. E o Léo falou que os alunos, que a gente tem acesso ao canal de gestão, treinamento, formação de professores, e depois tem lá por série. E aí eles estão perguntando se os alunos também têm acesso a todos os canais, ou só o canal da série dele. Não, os alunos eles vão ter acesso aos canais da série ou
do ano em que ele esteja matriculado, tá? Isso é importante ressaltar. Inclusive, sobre a questão da instabilidade, tem um ponto também que eu queria levantar, é que no caso de aparelhos iOS, nós estamos com problemas no patrocínio de dados. Então, nós não estamos ainda conseguindo fazer o que a gente está conseguindo fazer para Android, que é patrocinar os dados quando vocês utilizam o aplicativo Centro de Mídias SP. Então, no caso de iOS, nós estamos passando por alguns problemas, mas nós vamos resolver aí nas próximas semanas. Tem uma pergunta aqui, Caetano, interessante. Os alunos já apresentavam dificuldade de aprendizagem. Todo professor tem esse aluno, ou alguns desses. E as famílias também têm pouco letramento, seja digital ou letramento do impresso mesmo. Como é que a gente vai fazer com esses alunos? Eu sei que amanhã a gente vai aprofundar um pouco nesse tema, mas a gente pode pincelar alguma coisa agora. Liliana, essa é uma pergunta fundamental, né? Como é que a gente faz para chegar de verdade, né, para que os nossos alunos de verdade consigam aprender, apesar dos desafios que eles têm de contexto, né, que você falou. Então, às vezes o contexto familiar é desafiador, o contexto de infraestrutura física ali na casa é desafiador. Como é que a gente faz para realmente eles aprenderem com isso? Olha, esse momento de distanciamento social, ele vai exigir de todo mundo, como eu falei no começo, uma reinvenção própria e um desafio que é de chegar nesses alunos, né? E a gente está tentando trazer todas as oportunidades possíveis, todas as ferramentas possíveis para a gente conseguir chegar o mais longe possível. Mas a gente sabe que, da perspectiva dos alunos, também não vai ser fácil, né? Não é, que nem o secretário Rosselli comentou, o professor é insubstituível presencialmente. Não tem, é muito, assim... Não tem aplicativo que Não tem aplicativo que supere. Mas a gente não Ainda tem bem. essa opção do presencial nesse momento, né? Nesse momento a gente está contribuindo com a saúde pública ficando em casa. Então, o que a gente vai ter que fazer é dar o nosso melhor, organizar as aulas da melhor maneira possível nesse meio tempo, ir atrás dos alunos, fazer com que se esforçar para que eles não percam o vínculo, mas na volta às aulas presenciais, que se tudo der certo não vai demorar, né, a gente vai conseguir sair dessa, quando as aulas presenciais voltarem, a gente vai ter que reforçar, revisar, recuperar a aprendizagem de muitos dos nossos alunos, né? A gente vai ter que criar oportunidades novas para esses alunos recuperarem essas aprendizagens essenciais, né? Então não tem jeito, a gente vai ter que compensar de alguma forma com reforço, com recuperação, especialmente para esses alunos, para não deixar ninguém para trás. Como o nosso tempo está acabando, eu estou selecionando algumas perguntas, e uma muito importante, que acho que o secretário falou ontem, mas a gente precisa reforçar. Só tem aula de português e matemática? Como ficam as outras disciplinas? Perfeito. Para fechar, não é só português e matemática, tem todos os componentes curriculares, tá? Vocês vão ver, aí a gente tem uma sessão amanhã só para falar da programação do Centro de Mídias, vocês vão ver que tem todos os componentes curriculares, os componentes do Inova, tecnologia, letivas, etc. Todos os componentes estão contemplados para todas as séries, para o EJA, para todo mundo, então isso não é um problema. O Centro de Mídias vai abarcar todo o currículo paulista, tá bom? E tem como acessar a programação? Tem como acessar a programação, Acabei. vai ficar disponível online no site do Centro de Mídias, a gente vai enviar também para bombardear onde tiver essa programação e todo mundo saber onde está sendo transmitido, tá bom? Pessoal, a gente precisa encerrar, tem mais perguntas, lógico, mas a gente tem o resto de toda a programação aqui do replanejamento para a gente tirar todas as dúvidas, não se preocupem, tá bom? Eu queria agradecer muito, Leonardo, muito a Liliane, obrigado por estarem aqui comigo hoje. Fazer transmissão ao vivo é sempre um desafio, e agradecer muito também a vocês, professoras e professores, supervisores, PCNPs que estão em casa, PCs, diretores que estão em casa ou na escola, assistindo a gente, mandando as dúvidas e também conversando entre si, compartilhando, planejando como vai ser semana que vem. Tá bom? Muito obrigado, bom dia e até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada, bom dia e fiquem tranquilos, vai dar certo. Tchau, gente. Obrigado e bom dia.
E hoje eu vou te ensinar uma máscara sem elástico e sem costura, muito fácil de fazer. Você só vai precisar de tecido e tesoura. Aqui eu tenho uma folha de papel ofício só para a gente fazer o molde. Então, ó, dobrei ela assim ao meio e vai depender aí do tamanho do seu rosto. Uma folha dessa dá para o meu rosto certinho. Então, dobrei ao meio. Depois eu vou pegar assim uma tampa
Vamos falar mais um tema especial aqui para você, na nossa maratona aqui de estudo. Vamos falar do assunto porcentagem. Eu sou o professor Marcos Murakami, lá do canal Matemática Rapidola. E a gente vai aprender porcentagem aqui. Qualquer dúvida, vai comentando aqui no chat, vai compartilhando aí, chamando, olha, vamos estudar porcentagem. Eu queria também convidar você a pegar seu caderno, pegar seu lápis aí e fazer esse aprendizado junto com a gente. Qualquer dúvida, coloque nos comentários aqui que a gente vai te ajudando, vamos responder. Vamos bem devagar aprender um tema aqui especial para você, aluno do ensino fundamental, aluno do ensino médio. Esse tema aqui você vai mandar bem, vai aprender hoje. Tá bom? Vamos começar? Venha cá. Primeiro conceito importante, anota aí. Razão centesimal. Prof, esse nome feio. O que é uma razão centesimal? É aquela razão para quem esqueceu, é uma divisão. Repita, razão é uma divisão. Agora, centesimal vem de quem? Vem de 100. Então, uma razão centesimal é aquela divisão que o meu denominador... 2017. Ela é membro da INS, autora de livros como A Cura do Cérebro e Frustração, como treinar suas competências emocionais para enfrentar os desafios da vida, pessoal e profissional. E também é sócia-diretora da empresa NeuroConnect. Adriana, seja bem-vinda. Muito obrigada por sua presença. Imagina, eu que agradeço, Michele, poder estar com vocês. Agradeço também a oportunidade de poder trocar algumas das experiências, algumas reflexões que vemos fazendo, né, nesses novos tempos. E que novos, né? Ei, Michele? Muito, tudo muito novo, tudo muito diferente. Tudo muito diferente, mas não é só porque é diferente que não vai ser bom. E eu agora quero compartilhar com vocês, né, e podermos pensar que nesses tempos difíceis que estamos vivendo, de tantas mudanças, de tantas incertezas, e de inevitável estresse, que a gente não tem como nós fugirmos, isso é real, isso é humano. Nesse cenário que se parece mais como um mar de tempestade. Mas, depois da tempestade, dizem, né, vem a bonança. Será que vem? Espero que sim. Eu também. Espero que sim. E com certeza ela virá, porque esse é o movimento, né? Esse é o movimento, acho que, da vida. Esse é o movimento depois das grandes tormentas, sempre vem uma certa calmaria, mas, por enquanto, não é neste o nosso momento, né? Nós estamos num momento de uma grande oportunidade, mesmo que estamos em outro ritmo, temos uma nova oportunidade de aprendizado e de se experimentar um novo. Você me vê o próximo slide, por favor? E fazer diferente, né? Então, renascer para fazer o diferente, renascer que não é fazer a mesma coisa, né? Mas é simplesmente fazer o diferente. E qual é esse nosso contexto? Aonde que estamos? Próximo slide, por favor. Cadê o próximo slide? Isso. Esse nosso contexto atual, onde o consumo está bem mais compartilhado, onde estamos vivendo um momento de mais compartilhamento e de exercício de solidariedade. Estamos também vivendo um momento muito mais tecnológico, não é, Michele? Certamente. Aqui, hoje, é um exemplo disso, né? Exatamente. Olha só onde estamos hoje, de uma maneira tão rápida, que eu imagino o esforço que vocês tiveram, né, tanto aqui da equipe toda, da secretaria, para estar aqui neste novo mar revolto, né? Cada um no seu barco, que eu acabei não falando, cada um tem a sua embarcação, né? Mas, e fazendo o melhor. Eu imagino o desafio de todos nós. E essa nossa realidade, onde tem uma perda grande de mobilidade nesse momento. Nós estamos nas nossas casas, hoje estamos aqui,
Mas... Com todos os cuidados, só agora que nós tiramos a máscara. Eu estava com uma verde que combinava com a minha roupa. É verdade, a minha era branquinha. E álcool gel sempre na mão e prestando muita atenção e lavando a mão sempre que possível. Isso é realmente, eu acho que não tem como a gente não falar e relembrar sempre desse aspecto. Então, esse mundo de nossa realidade, desse contexto, é um mundo que acelerou demais o uso da tecnologia. Eu não sei você, mas eu não fazia compras pela internet. E agora estou tendo que fazer. E vocês? Não é? Assisto agora muito mais os filmes pelos streaming. Sim. Porque a gente não pode mais ir ao cinema. Então, todas essas mudanças, ela também muda a maneira como a gente vai educar e como nós estamos já educando, porque a vida ela está acontecendo. A sensação que dá que a vida para, não para, não. Ela só está ficando muito diferente, por isso essa sensação. Então, essa mudança toda era para acontecer de uma maneira mais gradual, né? Mais, vamos dizer, dando um pouco mais de tempo para a gente, mas não foi assim. A vida a gente não programa a vida, mas apesar de parecer que é uma bomba que cai no nosso colo e que a gente tem que dar conta, sem dúvida, justamente num momento como esse, gente, um momento de susto até, não é? E de tanta coisa diferente, historicamente é onde acontecem os grandes saltos da humanidade. Eu fui pesquisar para poder criar essa apresentação aqui para vocês, e fui ver que entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, descobriram, por exemplo, o absorvente das mulheres. Imagina nós sem absorvente. Ai, então, ainda bem que teve. Ainda bem que teve, não é? Outra coisa, os drones também foram criados nesta época. Eu não sabia. Você vê como a gente está aprendendo sempre o tempo todo? Os fertilizantes agrícolas e muitas outras coisas aconteceram neste cenário de caos, de guerra, né? Apesar, a gente até tem gente que outro dia falou assim: nossa, Adriana, estou parecendo que eu estou vivendo uma guerra. De certa forma, né? A gente tem que recrutar outras das nossas habilidades, a gente tem que fazer coisas que a gente não estava acostumada, a gente tem que enfrentar, de repente, a família mais perto que não estava antes, de repente a gente tem um atrito aqui, um atrito ali, mas que oportunidade maravilhosa de conexão. Você sabe, Adriana, você comentou agora, né, que alguns grandes eventos foram criados no momento da necessidade, né, em momentos críticos. Esse, por exemplo, que nós estamos vivendo, nos deu a oportunidade da criação daqui do Centro de Mídias. Nós sabíamos da importância, já estava tudo programado, porém, não na velocidade em que ele foi concretizado, né? Então, e é uma coisa também, o Centro de Mídias, que fica para depois. Não é uma coisa que nós vamos usar só agora, só nesse momento, mas é um ganho para a educação muito relevante que foi criado nesse momento de crise, né? Você vê, então já temos aí pelo menos um exemplo bem... Frutos. Exatamente, bem real. Agora eu vou pedir para mudar o slide, por favor. Esse slide do Fique em Casa, né, esse hashtag aqui bastante comum, que a gente vê em todos os lugares, me faz pensar e trazer para vocês a informação de que, olha só que interessante, né? Vocês veem que é uma imagem de uma escola vazia, mas, olha, segundo a Unesco, e eu vou ler porque eu não memorizo muito bem os números, olha que interessante, a Unesco, segundo 1,6 bilhão de estudantes, ou seja, 90% dos estudantes da face da Terra, gente, estão fora da escola. Então, é uma situação que vivemos entre todos os seres humanos do planeta. Só no estado de São Paulo corresponde a 36% do total de alunos do Brasil. São cerca de 3,5 milhões de alunos que frequentam o ensino regular. A Michele, quando confirmou esse dado para mim hoje, eu fiquei realmente estupefata. Eu falei, meu Deus, isso que a gente está falando de metáfora de mar, né? Mar revolto, que mar de gente. E são 5.100 escolas, não é isso? Isso, 5.100. E mais de 200 mil professores, é isso? Mais. Uau, que coisa mais incrível, né, gente? Saber que todo mundo agora, ou que a maioria desses, estão agora conectados. Quando que a gente ia viver isso? Não.
Não tinha essa oportunidade. Então, olha aí, a gente já, no meio dessa situação difícil, dessa situação tão desafiadora, já estamos encontrando pontos de muitos pontos muito positivos, Positivos, bons, exato. É verdade. E essas, óbvio, a escola, né, nossas escolas, perdemos. Toda mudança, a gente vai ter ganhos e perdas. Mas perdemos o quê? Perdemos temporariamente o espaço da convivência de alunos com alunos, professores com alunos, professores e professores. Lembrem, é temporariamente, né, Michele? E isso é muito importante, porque a gente sabe da necessidade, do papel do professor, do papel dessa convivência física, né? E o importante é lembrar, é temporário, tem começo, vai ter um meio e vai acabar. Sim, certo? sim. Foi como o nosso secretário Rosselli colocou aqui ontem, né? É um momento que nós estamos vivendo agora, mas é temporário mesmo, como a Adriana já disse, a convivência escolar, a convivência das crianças, dos adolescentes, dos professores, da equipe, ela é essencial, né? Então, é uma coisa que nós estamos trabalhando, mas que vai passar e não vai demorar. Com certeza. Só que a gente também está esquecendo de outro aspecto que faz parte também de toda a vida do aluno, do professor, da escola, que também são os pais. E talvez vocês também sejam os pais de alunos que estão temporariamente longe da escola. E pais estão também muito desnorteados, estão também provavelmente bastante inseguros, muito sobrecarregados, porque, de repente, você que está aqui nos ouvindo é a professora, mas, de repente, o seu marido não é. Então, ele vai estar numa situação também de muita fragilidade, de muito mais estresse. Então, são bilhões, né, de cérebros, o meu, inclusive, da Michele, de todos nós, com a sensação de maior lentidão, de menor capacidade de foco. E é verdade. E tudo isso não é só a sensação. Provavelmente estamos começando a funcionar de uma outra forma. O cérebro gosta de coisas que são estáveis, para ele funcionar de uma maneira mais rápida, gastando menos energia. Quando muita coisa muda, ele acaba gastando muito mais energia. Então, vai fazer com que a gente se canse. Então, é importante todos vocês saberem que a sensação de cansaço não é porque vocês estão nem ficando com problema de memória, nem com Alzheimer precoce, não é nada disso. É simplesmente um efeito de toda essa contingência de que todos estamos vivendo. Então, até outro dia, assim, os pacientes que eu ainda atendo virtualmente, falando, Adriana, agora parece que eu estou com déficit de atenção, estou desatento. Então, a gente vai ficar menos atento, não a tudo, a gente vai conseguir ficar atento em menos coisas. E isso é também muito importante, porque esse desacelerar que está acontecendo, ele é muito positivo para o cérebro, porque ele traz até uma reciclagem. E nós vamos ver, com certeza, vamos ver como vai ser importante que coisas que não funcionavam antes, a gente, de repente, vai falar, não quero mais, não preciso mais disso. A gente se dá conta do que realmente é importante, né? Exatamente. E um outro aspecto que a gente também vai abordar aqui hoje na nossa conversa é que estamos inevitavelmente mais ansiosos e mais frustrados. E nós vamos falar um pouco disso. E, ok, faz parte, e nós vamos aqui trazer algumas ideias, sugestões de como que a gente pode superar tudo isso. O próximo, por favor. Bom. Eu estou vendo esse slide aqui, está escrito assim, as minhas perdas. E esse slide me vem o que você passou, né, Adriana? A Adriana teve um AVC aos 32 anos, não é isso? Uhum. E aí, o que é isso? Conta um pouquinho para a gente dessa sua perda, disso que você passou. Conta para a gente. Olha, gente, não tive como, quando eu e a Michele começamos a conversar, o que nós íamos passar para vocês, o que a gente vai contar para vocês hoje, não teve como eu não me lembrar
do momento mais difícil, talvez, da minha vida, do maior desafio que eu já passei, dessa sensação de tanto medo que eu vivi, de grande incerteza, de grande fragilidade, né, da minha vida pessoal. Para quem não me conhecia, né, porque agora já estamos aqui conectados agora, eu tive um AVC, como ela falou, com esses 32 anos, tão jovem, e que eu fiquei com várias sequelas. Eu fiquei sem poder falar, sem a capacidade de fala, de andar, de ler e escrever. Fiquei completamente com uma memória muito fragilizada. Para vocês terem uma noção, eu não lembrava para o que servia uma escova de dente. Então, não foi uma coisa simples. Mas, e outra coisa também, eu me sentia muito só, que é algo que, quando eu penso e converso agora com vocês, a gente agora está tendo uma vantagem muito importante. Nós não estamos sós. O mundo inteiro está passando pela mesma situação. E isto traz uma segurança, de um lado, um sentido de estamos juntos, que é muito importante. Na época, a gente não tinha a tecnologia dos exames que hoje tem, né, os exames de neuroimagem, não tinha também nem o Face, nem o Insta, para a gente conversar, nem essas tecnologias todas aqui que nós estamos usando aqui no SEDUC e na Escola de Educação da Secretaria. E, por isso, a importância desse tipo também de conexão, porque encontrar outros parecidos conosco também é um fator de proteção da nossa mente, das nossas emoções. Bom, mas após a minha recuperação, eu realizei algo muito importante, que eu tenho certeza que todos vocês, no fundo, vão realizar. A força que cada um tem, a força de superação, a força de poder se sentir melhor do que antes. Eu, por exemplo, eu brinco que eu me sentia mais inteira, né? Me sinto hoje mais inteira, mesmo faltando pedaços. Isso é muito incrível, isto é nosso crescimento como pessoa. Pode passar o próximo, por favor? Eu brinco, né, falando dessa minha experiência tão emblemática, que não tem como eu esquecer e não lembrar, que a gente hoje está vivendo um AVC, mas é um acidente na vida do coletivo. Olha, é verdade. É um bom trocadilho. Porque o mundo, né, todos estamos vivendo a mesma coisa, como a gente aqui colocou. O nosso mundo também, essa mudança, porque quando a gente tem um acidente vascular ou um acidente na vida coletiva, a gente vai ter muitas mudanças. Por exemplo, eu estava até comentando, né, que a gente brincou, que eu não fazia compras pela internet, agora eu tenho que fazer compra de supermercado pela internet. Então, são mudanças inerentes que acontecem e que quem falou que vai ser ruim, não é? Eu era um dinossauro nisso. E hoje... Mas você já notou quanto tempo a gente economiza em não ter que ir ao mercado? Você Sim. vai no mercado, tira a compra, põe no carrinho. Tira do carrinho, põe no caixa. Tira do caixa, põe no carrinho. Tira do carrinho, põe no carro. Tira do carro, põe no chão da cozinha. É verdade. E depois para o armário. Olha o que a gente economizou. É verdade. E fora a possibilidade de a gente se contaminar, por exemplo, com o próprio vírus da Covid, sim, sim. Né? E de outros que, de repente, virão, porque a vida é assim, né? A vida tem todos esses desafios. Você sabe que eu estava lembrando de um grande filósofo já falecido italiano, Pietro Baldi, que ele falou assim, que o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta que cooperar é melhor que competir. E nós estamos justamente no começo desse salto. E tomara que nós todos experimentemos isto. Vamos mudar de slide, por favor? Bom, seria bom se a gente tivesse uma receita para tudo isso, mas não temos. De certa forma, eu acabei pensando nessas etapas aqui. Que hoje estamos vivendo essa reclusão para nos aproximarmos de nós mesmos. Vamos aproveitar isso. Isolamento para aprendermos o que nos faz falta. O medo, que faz parte do nosso sistema de ser humano, é para lembrar que nós somos humanos.
E o estresse para nos adaptarmos a novos cenários e contextos. A tecnologia está, sim, ajudando a superar desafios e a aprendizagem de que a vida é, de fato, muito valiosa. Então, nesse contexto, quando eu comentei com vocês desse episódio que eu vivi, eu quero também deixar algumas reflexões com vocês. Simples, espero que possa fazer sentido. Vamos mudar, por favor? Mais um slide? A primeira reflexão é que a nossa vida mudou. Vamos procurar aceitar. Vamos acolher a nossa fragilidade com humildade. O próximo slide. A segunda reflexão. A segunda reflexão vem que quando a gente passa por algo bastante emblemático, seja ele de qual natureza for, quando a gente se desorganiza, porque todos nos desorganizamos para nos reorganizarmos, tanto emocionalmente como cognitivamente, nós, na época do meu problema de saúde, o que me restou foi cuidar do básico, que era um treino motor, que era alimentação, o sono e remédios. Hoje, é muito importante, e é isso que eu reflito aqui com vocês, que a gente também tem que começar pelo básico. E lembrar de manter esse básico, cuidar da alimentação física e mental, se aproximar da família, de amigos que às vezes estariam longe, que agora podem estar mais perto da maneira digital, e tomar um pouco de sol, quando possível, e se exercitar se der. Não é para a gente ficar com essa coisa que às vezes tem que fazer exercício, tem que alguém recebe como é que se diz, não sei se não é e-mail, virtualmente uma aula e tem que fazer. Não tem que fazer. A gente tem que se respeitar também. E concentrar num lema que eu já falo faz bastante tempo: um dia por vez. É assim que a gente se reconstrói. A próxima slide, por favor. E neste um dia por vez, lembrarmos o quanto somos capazes de ser resilientes, de ter paciência e de focar. Vamos focar naquilo que é prioridade. Então, este próximo slide, que tem essas gavetas aí, as professoras e educadoras que estão me assistindo vão falar: ai, meu Deus, mas nós estamos mais perto disso, não é? Nesse sentido, é importante que a gente aprenda a reorganizar, a recolocar aquilo que não está cabendo mais, aquilo que não está fazendo mais sentido dentro de casa, dentro da nossa casa interna como pessoa e da nossa casa física, com as pessoas que estão envolvidas, que estão próximas, e que a gente possa exercitar a coragem, porque o novo precisa deste exercício. E coragem vem de core, de coração. Então, vamos cuidar deste processo. O próximo slide, por favor, que é a quarta reflexão que eu fiz para compartilhar com vocês. Bom, o cérebro ele é plástico. Ele é capaz de se reorganizar, de mudar, de reciclar. Então, nós já podemos contar com uma capacidade da natureza humana. Fazer o novo, nos reconectar, fazer outros caminhos, outras sinapses. Principalmente se vocês, que não têm e não tiveram uma lesão como a minha. Vocês imaginam o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de mudar, de criar condições, de mudar rotas. Com isso, plasticidade não combina com rigidez. Vamos nos perceber se estamos ficando muito rígidos, se não queremos mudar, se não queremos abandonar aquele antigo. Isso é bastante importante. Por isso, a flexibilidade. Por isso, a gente poder rebolar com os nossos cérebros. Eu fiz um TEDx uma vez em que eu mostro isso, até convido vocês a assistirem o TEDx que está no YouTube. Agora, descobri também que a importância da gente se tornar mais reversível. Mais um slide, por favor. Agora, e a escola, né? A gente está aqui falando do mundo, de cada um, da nossa casa interna e externa, e a escola? Bom, a escola
tá diferente, já mudou. Já mudou, é Ela verdade. já mudou, né? Segunda-feira as crianças estão aqui. Uau! Remotamente, mas aqui com a gente. Nossa, mãe. E a gente vai estar preparado, sim, porque nós estamos... Olha que bacana o que vocês estão aqui fazendo. Eu estou achando incrível essa experiência que nós estamos vivendo. A vida se faz na experiência, a vida se faz vivendo. A vida não é aquilo que eu vou conseguir, né? A vida é o momento. E esse estudo remoto que está sendo proposto, não precisam se preocupar, vocês não vão precisar se tornar youtubers. É para se tornar youtubers? Não, mas tem alguns que estão arrasando. Não viu? acredito. Aí eu acho que eu vou pedir, aula para vocês, viu? Porque eu ainda tô pedalando. Bom, e nós vamos ser, porque somos e seremos professores mais capazes, mais fortalecidos. Vamos cultivar nossa profissão, ensinar e dar oportunidade aos alunos para eles desenvolverem as habilidades que são tão importantes para a vida do século XXI. Como tomadas de decisão embasadas, gente, na ciência. Treinar soluções criativas para os problemas e desafios que vão surgir o tempo todo. E treinar adaptabilidade, porque agora vai ser simplesmente assim. Mais um slide, por favor. Bom, e toda essa mudança vai gerar, como a gente comentou anteriormente, estresse, ansiedade e frustração, que são competências emocionais naturais, normais e desejáveis do ser humano. Para o quê? Para justamente a gente aprender a recrutar estratégias de superação. Senão, o ser humano que é bem antigo, né, se a gente pensar desde a época das cavernas, ele iria ficar dentro da caverna dele ou pertinho do mar para poder pescar o peixe com facilidade. Então, esses desafios que estão sendo impostos para a gente é justamente para que a gente se frustre e ajude recursos para superar. A ansiedade é para justamente a gente poder ir para a frente. E o estresse faz parte. O cortisol é um hormônio do nosso corpo e a gente precisa usar. Vamos só não deixar passar do sinal de alerta. Então, vamos nos cuidar e vamos cuidar uns dos outros. Bom, em toda essa mudança, desse estresse, dessa desorganização, a pandemia realmente acelerou o processo de transição. E vamos viver todos esses estados, que são importantes, e vamos ficar mais atentos às nossas emoções, que já era preconizado. Eu estava aqui lembrando e comentando com você, né, Michele, o quanto eu estive aqui, não com todos vocês, mas estive aqui num momento de videoconferência, falando da importância das habilidades e competências socioemocionais. Vamos mudar o slide, por favor? E olha só que oportunidade que nós estamos tendo e vendo como é importante realmente o treino dessas competências, não é? Das emocionais e, obviamente, as cognitivas, porque, na verdade, o cérebro não separa. A gente que separou e perdemos tempo na vida, não é? Mas esse slide fala, então, das famosas competências, que são o autoconhecimento, a percepção social, a tomada de decisão responsável, a percepção social, a habilidade de relacionamento, porque tudo isso, gente, vai treinar o que a gente precisa para hoje e para amanhã, que é a flexibilidade, que é a perseverança, que é a empatia, propósito, senso de propósito, poder refletir, treinar a refletir. A criançada vai ter que pedalar, porque é disso que se trata hoje a educação de modo geral. E eu, então, eu tinha separado uma coisa aqui para vocês. E acho que é importante, você tem alguma consideração que você acha que acrescentaria mais alguma competência, mais alguma habilidade? O que você acha? Eu acredito que assim, essa habilidade de relacionamento, ela acaba sendo mais desenvolvida, né, em nós, porque muda a maneira de se relacionar. Então, hoje nós chegamos aqui para gravar, nós não nos víamos há algum tempo, e a gente não consegue nem se cumprimentar direito, né? A gente não pode. E agora, a hora que acabar, a gente pode se abraçar? Não, não pode. Então, algumas coisinhas assim deixam a gente
na dúvida, né? Como que eu vou me relacionar, né? É verdade. Então, é um desafio. Um super desafio. E sempre lembrando, né, que num momento de maior estresse como que a gente está vivendo, eu não posso deixar aqui de refalar que nós podemos realmente nos cuidar. Aquela frase parece boba, mas muito verdadeira, de quando a gente viaja no avião, que a gente não está viajando, que precisamos colocar primeiro, no caso de despressurização, precisamos colocar a máscara primeiro em nós mesmos. Sim, precisamos colocar em nós mesmos primeiros para depois ajudarem os outros. E óbvio que isso não é egoísmo, isto é cuidado com a própria vida, isso é ser também generoso e gentil com a gente mesmo, porque a gente não dá o que a gente não tem. Então, vamos aproveitar que o tempo parece que está maior. O tempo não parece que aumentou? Olha, alguns sim. Depende um pouco do nosso dia, né? E eu acredito que esses dias agora de replanejamento para os professores, para os profissionais, estão um pouco curtos, né? Porque assim, Adriana, tem muita gente realmente com grandes dificuldades de lidar com as atividades diárias e lidar com o próprio emocional e com as obrigações. Então, por exemplo, ontem mesmo na nossa videoconferência, uma professora falou, eu tenho 2 filhos, eu tenho que fazer o home office, eu tenho que cuidar da casa, como é que eu lido com isso? E assim, até emendando aqui, nós vamos entrar aqui nesse momento de interação, Adriana, e chegaram centenas de questões, centenas de perguntas, e a maioria questiona assim, Adriana, como controlar o alto grau de ansiedade, de frustração, nesse momento de distanciamento social? Porque controlar a ansiedade e a frustração no normal, desculpa, não sei se eu usei a palavra correta, mas sem o distanciamento já é difícil. Nesse momento de distanciamento social, tendo que gerir novas obrigações, uma nova realidade, como lidar com isso? Ajuda a gente. Ótima pergunta. Bom, primeiro, que tem a ver até um pouco com o que a gente conversou agora há pouco tempo, é que nós possamos abaixar a nossa expectativa. Quando a gente fala de frustração, para minimizar as frustrações, é abaixar a régua da expectativa. Então, temos que mudar. Não podemos mais querer ser tanto como éramos ou fazermos aquilo que fazíamos. Nós precisamos tentar dar mais conta daquilo que é básico, como eu falei em uma das minhas reflexões. E o básico, tentar não se chicotear, porque principalmente nós, as mulheres, várias de modo geral, mas obviamente alguns homens também, a gente tem essa mania de falar, meu Deus, eu não dei conta disso, eu não consegui aquilo, e como é que vai ser? Gente, olha que oportunidade. Não. O momento é da gente focar no presente. E uma estratégia que é muito importante, que está sendo muito usada, porque é cientificamente comprovada, e é muito importante que a gente aproveite essa oportunidade também para ver tudo que a ciência de fato comprova, porque assim diminui aquele zoom, porque fica um tal de WhatsApp para cá, WhatsApp, um monte de gente passando videozinho, Não, vamos dar uma parada nisso, porque isso também traz muito estresse e traz mais ansiedade. Mas quando a gente eu ia dar essa sugestão para vocês, que é comprovada cientificamente, é a atenção plena, essa técnica da gente prestar atenção na nossa respiração. Vão ter pessoas com mais facilidade, pessoas que já tiveram isso fizeram exercícios dessa natureza antes, mas se você não fez, não tem problema. Separe alguns momentos do seu dia, que pode ser pequenos, pode ser 5 minutos, Michele, de você prestar atenção na sua respiração. Coloca a mão no seu abdômen e veja como o ar entra e sai. Isso é como se fosse um reciclar, não só do seu cérebro, mas do seu corpo. E isso tira você daquele estado de inconsciência que a gente entra, de aceleração da ansiedade. Então, é uma estratégia muito boa. Ou seja, mudar a nossa régua, né? Exigir menos de nós, né? Olha que dica bacana. Tem tanta gente aqui perguntando como lidar nesse momento, né? E aqui também a maioria das questões acabam retornando para esse tema, né? Como trabalhar a saúde emocional nesse momento? Dicas, sabe, do dia a dia? Então, muito importante, a gente comentou, né? Fazer uma rotina. Façam a rotina, escrevam a rotina, porque às vezes a gente vai falar assim, eu vou pensar que eu vou acordar cedo, vou fazer o café, vou
quem tem filhos, ajeitar filhos, tarará, e de repente a gente não escreve. Não, escreva, vocês vão ver por quê. Porque a nossa memória, ela vai estar mais afetada. Como eu falei, quando tem muita mudança, o cérebro funciona de um outro jeito, ele gasta muito mais energia. Nós vamos ficar mais cansados. E não é por causa disso que vocês estão com algum problema de saúde. Vamos respeitar, entender o cansaço e poder prover algo que possa nos trazer um novo equilíbrio. Então, esta dica de faça rotina, cuide dessa ordem do que você vai fazer a cada dia, no final do dia, veja o que deu para fazer, o que não deu. Isso é rapidinho que dá para fazer. Uma outra dica é que você possa, então, se concentrar também em você, que foi uma das coisas que a gente conversou aqui. Poder ter tempos para você cuidar de respirar. Pensar em, de repente, fazer algum exercício, se for possível, como eu comentei. E alimentar-se bem. E alimentar não é só comida, é também o que você vai ver, o que você vai aprender, o que você vai buscar de informação. Então, procure selecionar. Não queira ver qualquer coisa que chegue para você. Aprenda. Se a gente não fazia isso antes, vamos aprender. Não vamos engolir, né, literalmente, qualquer coisa. É um momento da gente selecionar aquilo que de fato importa, porque muita informação também estressa, e isso a gente não vai dar conta. Então, selecione, mas se nutra também de diversão. Procure rir, procure, de repente, assistir um vídeo, um filme, uma brincadeira, fazer um jogo com o seu filho que está em casa, com o marido, ou com outros que estiverem na sua casa. Jogue. Olha, tem tantos jogos que eu mesmo fui resgatar. Batalha naval. Batalha naval. Stop. Olha. Brinquei com as minhas filhas. Olha que delícia. Então, e é impressionante como a nossa criatividade, que tem uma circuitaria já no cérebro, não é assim, tem gente que fala, eu não sou criativo. Não existe isso. Se você tem um cérebro, seu cérebro tem potencial para ser criativo. Só que a gente precisa treinar, nós precisamos dar a oportunidade, precisamos buscar que isso aconteça. Não estou dizendo que é fácil. Para mim não é fácil, para a Michele, como ela comentou aqui, não é fácil, mas é possível. E cada um vai encontrar o seu caminho. Sabe, Adriana, uma coisa que é bacana a gente entender, isso que você falou da régua, né, do diminuir as nossas expectativas, eu acho realmente que é essencial. Não é fácil, né? Não tem uma bula, não tem um manual, não tem uma regra. Aqui a gente tem inúmeros questionamentos dessa dificuldade que a gente sente nesse momento, diante de todos os desafios de lidar com as tecnologias. Eu estou aqui com um tablet, com os 2 celulares na mão, para poder dar conta desse momento. Eu tenho que olhar numa câmera, olhar na outra, prestar atenção aqui e ali. É o que a gente tem que fazer lá na nossa casa, junto com os nossos filhos. Ontem, numa das videoconferências, que eu estava de casa transmitindo, minha filha passou atrás, assim, né? E aí o doutor Haroldo comentou, eu vi uma menina. Então, é muito difícil controlar esse momento, as crianças, né? Fica aí quietinha no quarto que a mamãe vai trabalhar. E aí, o que eu faço enquanto mãe, enquanto pai, né? Enquanto responsável daquela criança que precisa da atenção, principalmente os menorzinhos, né? É mais difícil falar para uma criança de 2 aninhos, fica quietinha aí que a mamãe já vem. Por isso, né, Michele, que a nossa régua vai precisar diminuir. Porque se antes a gente tinha um esquema para deixar as crianças, se elas iam para as escolas, e a gente tinha mais tempo de fazer as coisas, de nos organizar, agora não temos. Mas temos outras oportunidades também de poder ser mais bons pais, que isso também é muito importante. A gente não é um bom profissional se a gente também não é uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe. Então, essas situações que podem ser, às vezes, da sensação de caos, né? Por isso que a gente até trouxe a ideia do meu AVC, que foi uma situação de caos mesmo, mas as coisas vão se organizando se a gente dá prioridade. Então, priorizem o que vocês precisam fazer. Por isso a importância dessa rotina, desse registro dessa rotina. Por isso a importância de vocês se atentarem a esta casa interna e esta casa que vocês têm, de
da alimentação, das informações que circulam, de fazer atividades do dia que sejam simplesmente de relaxamento, de brincadeira, de jogos, que possa também ter coisas para realmente também, porque a diversão, quando o cérebro ri, quer dizer, e quando ele exercita o otimismo, a gente acaba potencializando as nossas competências. Então, essas angústias todas, elas vão surgir e a gente vai dando conta delas, respirando e falando para a gente mesmo que isso vai dar certo, confio em vocês, eu confio em vocês, eu confio na Michele, porque a Michele é danada. Gente, obrigada, o que essa, eu confio olha, em você também. Mas às vezes a gente vai falar assim, meu Deus, eu não vou dar conta. É normal a gente achar que não vai dar conta, a gente nunca viveu isso. Mas, lembrem, todos nós estamos passando pelas mesmas situações e vamos nos ajudar e vamos ter formas, cada um vai descobrir também as suas formas novas de se trabalhar, de poder ajustar estas mudanças, de poder fazer uma nova rotina com mais tranquilidade, com menos esforço, aquela rotina que a gente até tinha antes, apesar de a gente não vai ser como era antes, mas a gente pode ser melhor. É isso. Esse tema eu acabei de receber aqui por WhatsApp, como eu disse, são vários momentos de uma colega da Cláudia, a professora Cláudia, ela diz assim, poxa, que tema bacana que vocês estão tratando. Tão importante quanto o acolhimento do aluno é tratar o profissional na linha de frente das escolas. Esse olhar deve realmente ser multiplicado pela gestão. Esse trato humano prepara um bom profissional para cuidar das nossas mentes brilhantes. Né? Ai, que bonito. E assim, o que eu percebo, Adriana, que é realmente um tema importante, e aí eu queria deixar aqui para vocês, não esgota aqui não, tem muitas questões aqui de como acolher os alunos do ensino médio, do terceiro ano, que vão entrar agora, às vezes para prestar vestibular, para ir para o mundo do trabalho. Então, a gente vai dar continuidade a uma série de videoconferências, através do projeto Acolhimento, que foi divulgado ontem, e aí nós vamos passar para vocês, nós vamos continuar com esse trabalho, né? E a Adriana vai voltar, né, Adriana? Está sabendo agora que vai voltar para a gente continuar esse tema, né? Se você quiser fazer as considerações finais e fazer aquilo lá. Lógico, esse é um momento, a gente sempre deixa o momento especial para o final, não é? Mas é isso aí, como a Michele falou, também vocês vão provendo outras informações, a gente não precisa digerir tudo num momento só, a gente pode ir aos pouquinhos, e tem várias opções também da gente procurar outras, vamos dizer, como se trabalhar. Eu não sei, talvez eu não possa aqui dar sugestões, né, de que locais vocês podem procurar para fazer esse trabalho mais pessoal, de maior formação, de tirar mais dúvidas, porque, óbvio, a gente não vai tirar todas as dúvidas, imagina, aqui hoje, nesse nosso bate-papo, talvez não consigamos sanar tudo, mas tem outras formas da gente conseguir também ter outras informações, ter outros acolhimentos que façam sentido para a gente. Porque eu acho que a grande mensagem que a gente está tendo dessa vida é que aprender não é num momento e acaba. A vida é aprendizagem. Este é o nosso, acho que, grande legado. E eu queria agora falar com vocês, passar o próximo slide, por favor, que possamos, então, abraçar essa nossa fragilidade, né? Aceitar tudo isso e que a gente possa se dar conta de que este abraço é também um abraço novo. E, sobretudo, que eu gostei aqui de ter pensado, que a gente possa abraçar este nosso novo normal. Viveremos um novo normal. Então, agora eu convido cada um de vocês a abraçarem o bem preciosíssimo que vocês têm, que são vocês mesmos. Vamos fazer esse gesto? Assim. Não é para virar o olho. E, por favor, vamos lá, faz aí, em casa mesmo. Isso, não é. Não é. Olha que sensação gostosa. Fechem os olhos. Não é. Isso também é ciência. A gente não está tudo aqui, é tudo muito bem pensado. Este abraço que a gente precisa se dar é merecido. A gente precisa se cuidar, se desculpar,
se flexibilizar e, como a Michele também reforçou do que eu falei, vamos mudar as nossas réguas, né, para que a gente possa fazer de novo o novo. Ai, deixa eu me abraçar mais um pouquinho. Nossa, fazia tempo que não me abraçava. Obrigada, Adriana, muito obrigada mesmo. A gente queria ter mais tempo para poder abordar algumas questões, né, algumas outras tantas questões. Né? Mas ela já disse que volta e a gente vai dar continuidade a esse tema que é tão importante, que faz tão bem para nós e que é essencial, né, para nos tornarmos melhores seres humanos, melhores pais, melhores profissionais. Né? Com certeza. O nosso muito obrigada, Adriana, Imagina, de verdade. Eu agradeço a você, agradeço a toda a secretaria, a todos vocês que estão aí em casa. O meu obrigada por poder estar com vocês de alguma forma. E aí, assim, Adriana, emendando aqui a nossa fala, emendando aqui, dando continuidade a esse tema, porque tem a ver com o nosso tema, esse tempo de isolamento, a falta do abraço, do afeto, com pessoas que nós estávamos tão acostumados a chegar, a abraçar, os meninos batiam a mão assim com força, né? Agora eles nem estão batendo mais. E aí, a gente vai deixar para vocês agora, dando continuidade, o Giba Alves, do grupo musical Barbatux. Ele entende profundamente sobre as questões de corpo e do toque. Desde 1995 ele vem desenvolvendo esse tipo de trabalho, né? Como produzir música utilizando o nosso instrumento, o nosso próprio corpo. Então, acho que ajuda um pouquinho, né? Muito, olha que bem bacana. Bem a calhar, né? Sim, a gente fez encaixar direitinho, porque tem a ver, tem relação. E aí a gente passa, então, para o Giba, para dar continuidade e finalizar aí essa parte tão importante, que é cuidar de nós mesmos, o autocuidado. E aí, gente, vamos abaixar nossa régua, não é isso? Ai, obrigada pela dica. Obrigada, gente. E até mais. Até a próxima.
Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui falando para vocês, professores. Meu cumprimento a todos. Eu sou o Giba Alves, do grupo Barbatux. Só para relembrar um pouquinho, o grupo Barbatux é um grupo que existe há 20 anos, com essa proposta de fazer música a partir dos sons que o corpo pode produzir. Então, a ideia hoje é a gente fazer uma brincadeirazinha aqui. Eu vou ensinar algumas coisas para vocês tocarem e algumas coisas que muitos professores usam essa técnica do Barbatux em sala de aula, pelo fato dela ser super simples. Todo mundo tem instrumento, com configurações diferentes, isso é bom. Então, vamos lá. Eu vou tocar um pouquinho e aí eu vou passar uma atividade para vocês, tá bom? E aí, aprenderam tudo? Estão prontos? Então é o seguinte, para começar, vamos pegar os sons mais simples que a gente pode fazer. O primeiro, mão no peito. Lembra que assim como a técnica de um instrumento, o importante aqui não é a força, é o jeito. Então, mão inteira, superfície da mão inteira, batendo aqui na caixa torácica. Esse é um som bem grave. E ele pode ser combinado com o som da palma. Tradicional. Vocês que estão aí me vendo, podem repetir comigo. Então, uma tática que a gente usa para, às vezes, pegar uma levada de uma música que você gosta, que as crianças gostam em sala de aula, é só respeitar esse desenho de uma nota grave e uma nota aguda e tentar, primeiro, reproduzir com a voz. Então, a gente pode brincar que uma nota grave é tum e uma nota mais aguda é o pá. Então, você pode ter uma levada de uma música que pode ser, por exemplo, tum, pá, tum, 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 pá, tum, pá, tum, 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 pá. Simples. Existem várias maneiras de reproduzir essa levada no corpo. Por exemplo, a primeira é exatamente com essa combinação do som do peito com o som da palma. Então, essa levada que eu fiz agora ficaria assim. 1, 2, 3, 4. De novo. Um jeito um pouquinho mais complicado, mas também bem legal, é o seguinte, a gente colocar estalo nessa combinação. Entre o som do peito e da palma, a gente pode tentar preencher de estalo. Então, eu vou fazer um pouco mais lento. Então, na nossa onomatopeia rítmica aqui, o som do estalo a gente pode falar como tch, ou tch, tch mesmo, né? Então, o que ficaria tum, pá, tum, 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 pá, vai ficar tum, tch, pá, tch, tum, 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 pá, tch, tum, tch, pá, tch, tum, 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 pá, passando para o corpo. 1, 2, 3, 4. Fica aí essa levadinha. Agora, continuando com os sons do corpo. A gente pegou aqui os sons do peito. Um pouco mais agudo tem os sons da barriga. O som da coxa. E o som do pé no chão. Aqui eu estou usando um tabladinho para a gente ouvir melhor. Então, essa combinação que a gente fez no começo, de peito e palma, a gente vai fazer agora, já em cima de uma música do Barbatux, que chama Hit Percussivo. Essa música tem aí nas redes sociais, Spotify, no YouTube, para vocês ouvirem e tocarem juntos com a gente, né?
Então, vamos lá. A levada principal é a seguinte, tem duas partes. A primeira primeiro eu vou fazer nesse mesmo esquema de fazer com a voz. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. De novo. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Beleza? Então, eu vou fazer mais uma vez com a voz. Agora vocês repetem comigo. 1, 2, 3, 4. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Mais uma. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Legal. Como a gente diz na culinária, pegue essa parte e reserve. Agora vamos para a segunda parte, que é o seguinte. O som da coxa a gente vai chamar de taca. Então, a frase ficaria taca, 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 taca. O som da barriga, a gente vai chamar de teque. Teque, teque. E o som do peito, agora, a gente vai chamar de toco. Toco. Então, a nossa frase principal vai ser taca, taca, teque, teque, toco, pá. O pá continua sendo a palma. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Primeira frase. Então, passando para o corpo. 3, 4. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Beleza? Essa é a primeira frase. A segunda tem uma mudancinha no final, que a gente vai colocar um prato de bateria aí, que é o seguinte. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Essa é a primeira, a segunda. Taca, taca, teque, teque, to. Pé no chão. Psh. Então, vou fazer as duas primeiras. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, to. Psh. A terceira é igual à primeira. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Passando para o corpo. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. E a última é a clássica chamadinha do pam, pararam, pam, pam, pam. Então, da segunda parte da música, as 4 frases são essas. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, to, tum, psh. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Pá, parará, pá. Pá, pá. Passando para o corpo. Bem devagar. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, to, tum, psh. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Pam, pararam, pam, pam, pam. A última, o pam, pararam, pam, 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 a gente pode fazer só nas palmas, fica mais legal. Então, vou repetir. 3, 4. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, tum, psh. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Pá, 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 pá. Beleza? Vamos juntar as duas partes. Então, vamos pegar a primeira de novo bem devagar. Relembrando. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. De novo, para o corpo. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. De novo. Tum, pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. A segunda parte. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, to, tum, psh. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Pam, pararam, pam, pam, pam. Beleza? Vamos tentar juntar as duas partes. Então, vou fazer primeiro bem devagar e a gente depois acelera um pouquinho. 1, e 2, e 3, e 4, e
pá, tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá, tum, tum, pá. Foi? Então vamos juntar. De novo, agora sem a voz, só o som do corpo. Um pouquinho mais rápido, tá bom? 1, 2, 3, 4 e... Pá. De novo. A segunda parte. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, toco, psh. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Pá, parará, pá. Pá, pá. De novo. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá. Tum, pá. Tum, tum, pá. Tum, tum, pá, pá. Tum, tum, pá. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Taca, taca, teque, teque, toco, psh. Taca, taca, teque, teque, toco, pá. Pá, parará, pá. Pá, pá. E aí, foi? Deu para pegar um pouquinho essa levada? Legal. Então vamos lá. Tem essa combinação de peito, estalo e palma, a gente pode também fazer outros ritmos. Então, por exemplo, um ritmo básico de funk pode ser o seguinte. Na bateria, como ficaria? Tum, tch, pá, tch, tum, tch, pá, tch, tum, tch, pá. Aqui a gente vai fazer, o bumbo é o nosso peito, né, o tum, o tch é o nosso estalo e o pá é nossa palma. Então essa combinação fica peito, estalo. Presta atenção no seguinte, sempre alterna as mãos, tá? Não deixa acontecer isso aqui, ó, bater no peito e vir com essa mesma aqui pro estalo. Então alterna, peito, estalo e palma. E aí a volta, né, da palma a gente vem pro estalo de novo. Então, essa letra, entre aspas, é legal decorar para saber a sequência. Peito, estalo, palma, estalo, peito, estalo, palma. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3, 4. Agora a gente pode fazer com uma pequena variação nesse bumbo aqui, ó. Em vez de fazer tum, tch, pá, tch, tum, a gente vai fazer tum, tch, pá, tch, tum, tum, pá, tch, tum, tch, pá, tch, tum, tum, pá. Canta a levada uma vez para a gente tentar. Tum, tch, pá, tch, tum, tum, pá, tch, tum, tch, pá, tch, tum, tum, pá. Passando para o corpo, devagar. Tum, tch, pá, tch, tum, tum, pá, tch, tum, tch, pá, tch, tum, tum, pá. Um pouquinho mais rápido. 1, 2, 3 e 4.
Foi? Pegamos? Legal. Tudo bom? Oi, Giba, tudo bem? Bom dia ainda, né? Bom dia, muito obrigada. Obrigado você. Tá suando? Tava começando a esquentar aqui. Tá começando só a esquentar, né? Prazer estar aqui, obrigado, viu? Eu que agradeço a presença, agradeço a participação. Espero que tenham gostado, para a gente poder aliviar um pouquinho, né, todo esse momento, toda essa tensão, né, Giba? Muito obrigado, até a próxima. Até mais, obrigada. Eu vou aproveitar aqui o palanque, o palquinho dele, assim, né? Ó, até fiquei mais alta. Pessoal, então, hoje, agora até às 13 horas, é um momento muito importante que a escola vai usar a equipe gestora, juntamente com os professores, para organizar as atividades não presenciais das próximas semanas, né? Então, vocês farão isso até às 13 horas. Claro que não é o suficiente, não vai ser suficiente somente esse momento. E aí a gente propõe que a escola continue e proponha novos horários, novos combinados com a equipe para dar conta das próximas atividades, né? Então, tem aí na tela de vocês a dinâmica de agora. Ontem nós encaminhamos um material que os gestores poderão utilizar como base. E aí a gente vai voltar aqui a partir das 14 horas com novas videoconferências, né? Eu espero que tenha sido produtivo esse momento, essa manhã, essa semana de replanejamento. Eu desejo um bom trabalho para vocês, que vocês possam, nesse momento agora em equipe, terem boas ações, possam planejar boas ações, tá bem? Muito obrigada e bom trabalho para vocês e até mais. Obrigada, gente.